Pensando em postura, para você que é idoso e pode estar sentindo dor, tá? Você pode até estar com uma postura boa, mas está sentindo dor na lombar, dor na coluna, está com a postura ruim, uma coisa pode estar relacionada à outra. Neste vídeo eu quero falar com você algumas questões. Vou mostrar dois exercícios, tá certo? Dois exercícios. Na verdade, é o mesmo exercício, só que eu vou mostrar ele sendo feito de duas formas. Uma aqui nesse colchonete, tá certo? Nesse colchonete aqui eu já consigo mostrar, tá? Para quem não está vendo, porque é preto, embaixo tem uma plataforma, mas que é para realização de outros exercícios. Eu vou colocar aqui o colchonete, vou mostrar como pode ser feito, pode estar sendo feito na cama também, e vou mostrar nessa máquina, tá certo? Mostra aqui essa máquina geralmente tem em algumas academias, então se você treina em alguma academia, tem esse recurso. Mas antes de começar, eu quero dizer o seguinte, a ideia do vídeo de hoje é estar mostrando esse exercício que vai estar trabalhando musculaturas da coluna, mas não necessariamente é uma recomendação para você. Por que eu digo isso? E é importante frisar, cada pessoa é uma pessoa, tá? Mas ao longo do vídeo eu vou falando. Hoje eu quero mostrar bastante e ir falando na sequência para não ter um vídeo tão teórico. Então vamos começar primeiro, ele sendo feito da maneira mais fácil, que seria em cima de um colchonete ou em cima de uma cama, tá? A depender da cama, se a cama for muito mole, o colchão for muito mole, você vai ter um pouco mais de dificuldade porque você vai afundar. Se a cama for um pouco mais rígida, vai ser um pouco mais fácil realizar. Mas isso não significa fazer que isso pode ser um impeditivo. Só vai aumentar o grau de dificuldade a depender da sua fraqueza muscular, tá? Da sua vulnerabilidade na coluna, talvez realmente se torne muito difícil a ponto de você não conseguir realizar. Mas vamos lá. Ó, eu vou deitar aqui e já vou começar a realizar o exercício. Vou mostrar aqui duas séries de 20 movimentos e eu vou explicar para você o que é mais importante. Lembre-se, não é uma recomendação e eu vou te dizer o porquê. Ó, este exercício aqui vai ser da seguinte forma, ó. Eu vou botar a mãozinha na cabeça, vou cruzar os dedos, vou deixar os pés fora do chão, vou apertar o bumbum e vou fazer isso aqui, ó, olhando para baixo. Não vou ficar assim, com o pescoço dessa forma, tá? Olhando para baixo, eu vou fazer isso aqui, ó. Joguei para cima, peraí, deixa eu chegar um pouquinho para frente. Pronto, ó. Olhando para baixo, bora lá, ó. Podem contar comigo. Tô me ajeitando aqui. 2. Pode contar, Gabriel. 3. Isso. Vamos lá. 4. Contrai. 5. 6. 7. Respiração. 8. 9. 10. É para a contração. 11. 12. 13 ao pé. 15. 16. Tô cansando. Vamos lá, guerreiro. Vamos 17. lá. 18. Exemplo. 19. 20. Bombar. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Tá, não me cansei, tava brincando, exagerando, mas vamos lá. Vou levantar até para explicar. Por que eu falei que não necessariamente esse vídeo é uma recomendação? Porque isso vai de contra o que eu acredito dentro da Mais 60, tá certo? Que é a nossa empresa, que é específica no atendimento para pessoas acima dos 60 anos, que a gente não acredita em receita de bolo. Cada pessoa tem a sua necessidade. Então, por que eu estou dizendo isso? Digamos que você tem uma escoliose. Talvez você tenha que realizar esse movimento com uma perna imobilizada. Alguém segurando a sua perna. Talvez seja a outra perna. Talvez você esteja com um nível de fraqueza tamanho que não dê para realizar esse movimento. Tenha que realizar de uma forma mais adaptada. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Esse exercício ele é poderosíssimo, tá? E antes de fazer a segunda série, eu quero mostrar o seguinte, ó. Levando em consideração pessoas que às vezes estão com a postura um pouquinho dessa forma, tá? Tô exagerando aqui. Talvez você só esteja um pouquinho assim. Tem outras pessoas que estão de fato assim. Quantos idosos, quantos senhores vocês não conhecem que estão nesta postura? Vários e vários e vários. E por que isso acontece, Léo? Olha, reflita. A musculatura aqui da coluna, dessa forma ela está alongada, percebe? Ela está alongada, ela está esticada. Se eu faço isso, ela contrai, que é justamente o movimento que eu fiz aqui embaixo. Ou seja, o movimento que eu fiz aqui embaixo, ele vai na direção contrária
da má postura. E por que isso é importante? Porque você começa a ganhar força nas musculaturas que estão interligadas à sua coluna, as vértebras. As vértebras são os ossinhos entre a coluna, tá? Que vão estar contraindo, esses músculos vão estar contraindo, e toda vez que ele contrai, ele faz isso aqui com sua coluna, ó. Faz isso aqui com sua coluna, ó. Faz isso aqui com sua coluna. Faz isso aqui com sua coluna. Então isso é extremamente poderoso, porque a maior parte do tempo, no dia a dia, a gente faz o quê? Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu sentar aqui, só vou mostrar. A maior parte do tempo, as pessoas passam em uma postura, fazendo movimentos que a gente chama de flexão. Você vai entrar no carro, abriu a porta do carro, entrou. Aí você fica dessa forma. Aí tá sentado no sofá, tá dessa forma. Aí tá trabalhando, tá dessa forma. Ou não tá trabalhando, tá assistindo TV, tá dessa forma. Então, essa postura, esse padrão postural, ele vai fazendo o quê? Cada vez mais você está com a musculatura aqui mais e mais alongada, aí eu vou te perguntar, quando você tem uma musculatura muito alongada, você acha que para ela contrair e trazer esse músculo que está aqui, inserido aqui e aqui, imagine, para facilitar o entendimento, uma rede. Coloquei aqui, ó, rede de deitar. Imagine que eu coloquei um gancho da rede aqui e coloquei um gancho da rede aqui. Pense que essa rede é o músculo. Esse gancho que está aqui na parede... Ai, meu Deus, a madeira entrou no meu dedo, o fiapo. Vixe Maria. Continua o vídeo, continua. Vamos lá. Vamos lá. Como é que fala? Este gancho que está aqui, ele é o tendão. É uma estrutura que não é 100% músculo. É como se fosse... Tem a estrutura de um músculo, mas também tem bastante cartilagem. Tá? Cartilagem é aquela parte branquinha, então ela se insere no osso, do lado de cá, como eu falei, não perde o exemplo não. E do lado de cá, toda vez que essa rede está aqui, ó, alongada, e ela contrai, ela aproxima essa ponta dessa ponta. Então é como se as paredes se movimentassem e a rede tivesse força suficiente para trazer as paredes. É o que acontece com o nosso corpo. Músculo está inserido aqui, está inserido aqui. Contraiu, aproximou essa inserção dessa inserção. Então é assim que os músculos funcionam. E entender isso é importante. Por isso que eu mostrei. Olha, vamos fazer a segunda série. Vamos fazer uma segunda série para ter prática, para você ver. Você vai perceber que na prática, que o movimento que eu estou realizando, ele é semelhante ao movimento que a pessoa que é contrário ao movimento de má postura. É esse aqui. Bora lá. Ó. Tô aqui. Vamos lá, 27. Preparou. Cruzeiros. Ah, lembrando, na hora de subir, o ser o momento que você realiza mais força. É recomendável que você solte o ar, de preferência até pela boca, tá? Você solte o ar. Por quê? Quando você faz isso, no outro momento, que é mais fácil, você vai poder inspirar. Esse oxigênio entra e te ajuda durante a atividade, tá? Então, bora lá. Eu vou tentar respirar fazendo um som bem alto para ver se o microfone aqui pega a minha respiração. Preparou. Conta aí, Gabriel, por favor. E vamos lá. Inspira, solta o ar aí. 1. E vamos lá. 2. 3. 4. 5. Prepara essa energia das pontas dos pés. 6. E 7. Vamos lá. 8. 9. Vamos no exemplo. 10. 11. Vou acelerar um pouquinho, tá? Vamos lá. 12. A cadência, ó. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Respira. Volta devagar. Percebam que este movimento, ele vai na direção contrária a este movimento. Ó. É um movimento do tronco. Esse movimento é importantíssimo, porque ele está fortalecendo as musculaturas que estão à parte de trás do meu corpo. Inclusive, já quero fazer até uma indicação.
No vídeo anterior, eu postei sobre exercícios abdominais e falei que o desequilíbrio no planejamento de pessoas que realizam mais exercícios abdominais faz com que a musculatura sofra uma tensão para começar a você ficar com a postura um pouco mais assim. Assim como esse exercício puxa a musculatura, ou desculpa, como a musculatura puxa os ossos, as vértebras da coluna para você ficar dessa forma, as musculaturas do abdômen fazem o contrário. Não quer dizer que o exercício abdominal é ruim, tá? Talvez desta forma, porque não tem somente essa forma de trabalhar o abdômen, não seja indicado para você, tem outras formas. Mas as outras formas também exercem influência para que o abdômen puxe o seu tronco um pouco mais para frente. Só que qual é a questão? A gente precisa pensar no planejamento para ter um equilíbrio baseado na pessoa. Por isso que eu digo, esse exercício esse vídeo é um vídeo onde eu estou mostrando um pouquinho mais, até para ele ficar mais dinâmico, mas continua não sendo uma recomendação. Que você tem que fortalecer as musculaturas das suas costas, provavelmente você vai ter que ter. Provavelmente você vai ter que fazer isso, porque é muito comum que as pessoas acima dos 60 anos tenham fraqueza, e levando em consideração que o ideal é você ter um equilíbrio muscular global, tá? Então, pensando nisso tudo, por isso que eu estou mostrando esse vídeo, mas volto a dizer, continua não sendo uma recomendação. Tem algumas pessoas que pela falta de força, que é um idoso que está muito frágil, talvez o exercício dela seja isso aqui, ó. Vou dar um exemplo, eu vou pegar um pezinho aqui, mas pode ser feito sem pezinho, tá? Pode ser feito sem pezinho. Vou pegar um pezinho, digamos que ela está segurando aqui um saco de feijão, um saco de arroz, tá? Ela vai se encostar, se encostou, encaixou o bumbum encostado, costas encostadas, cabeça, tudo na mesma direção, tá? Só os pés e o joelho mais à frente. Dobra um pouquinho o joelho, a pessoa talvez faça isso aqui, ó. A pessoa que tem maior fragilidade. Desceu, subiu. Olha o trabalho, fazendo força. Você está contra a ação da gravidade. Olha o que vai acontecer. Desci, estou contra a gravidade. A musculatura aqui atrás precisa contrair para eu voltar. Então, algumas pessoas talvez terão que fazer isso. Outras até sem peso. Mas não é receita de bolo. O exercício de força é importante. Todo mundo vai precisar. Mas, como eu digo, você precisa de uma forma específica. Como é a sua forma específica, eu não sei. Para saber isso, a gente precisa avaliar, precisa investigar, e cada pessoa tem a sua necessidade. Eu, Léo, fui atleta de judô. Fazia exercício o tempo todo, mexendo a coluna e virando o tronco, e sempre para o lado de cá. Porque no judô você faz o golpe geralmente para o lado que você domina. Eu consegui entregar golpe para os dois lados, mas como era atleta de alto rendimento, eu comecei a decidir priorizar um lado mais, a usar mais o lado direito na frente, o lado esquerdo atrás. Então, fazia muito a rotação para o lado esquerdo. Então, isso afeta o meu planejamento, afeta o meu exercício. Porque isso faz com que o meu lado esquerdo tenha uma tendência até mesmo a ficar mais atrás. Ó, é o movimento que eu mais repetia. E sabe-se lá qual é o movimento que você mais repetia na sua vida? No trabalho, em casa, com seus filhos. Então é dessa forma. Eu vou mostrar agora o outro exercício que eu comentei, tá? Deixa eu só guardar aqui. Então, gente, como vocês já entenderam, este canal aqui não é um canal para que você exclua a necessidade de você ter um profissional. Tanto que perceba, você vai encontrar vários canais por aí mostrando exercícios. Ah, você tem que fazer isso, isso e isso. Volto a dizer, aqui eu não vou estar te recomendando nada, porque tudo tem que ser personalizado, tudo tem que ser individualizado, você tem a sua história. Vamos lá, vou mostrar esse exercício aqui agora para a gente mostrar na prática. Esse exercício aqui, ele é um pouquinho mais interessante no ponto de vista de que vocês vão perceber que é a mesma coisa do lado de lá, do exercício que eu fiz ali, só que o meu pé vai ficar preso. Vou dar um exemplo. Tá? Tô aqui, tá certo? Botei o pé preso, tá certo? Coloquei a mãozinha na cabeça, Vamos lá. joguei para cima. Como o meu pé tá preso, eu consigo realizar um movimento também com mais amplitude. Então isso é legal. Pra caramba, isso faz com que eu ganhe força em todos esses ângulos que estão sendo trabalhados. Este aqui, eu não vou fazer 20 movimentos, tá? Vou fazer só alguns, só para mostrar para vocês. Mas é basicamente isso. Talvez para você, quando realizasse o movimento, pode gravar daqui, Gabriel, só para mostrar um detalhe. Tem algumas pessoas que realizando esse movimento, talvez façam isso, ó.
Porque esse lado está mais desenvolvido. Porque esse lado do quadril está mais alto. Porque a pessoa bota mais peso nessa perna. Estou dando só um exemplo, digamos que fosse essa questão. E talvez ela ia tentar ter que trazer um pouquinho para cá durante o movimento. Estão conseguindo compreender? Por isso que eu falei, não é receita de bolo. A escolha do exercício precisa ser, como é que eu posso falar? Extremamente intencional. Caso contrário, você vai estar realizando algo genérico, que pode fazer bem, como pode fazer mal. Então, isso precisa sempre ficar muito claro. O que tem mais é aí no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, TikTok, o que for. Serão pessoas falando, exercício para idosos, ou exercícios de maneira geral. Isso aqui é para a coluna, isso aqui é para o joelho. Só que volto a dizer, cada caso é um caso. Sua história precisa ser levada em consideração. Como eu mostrei, vou mostrar aqui na prática se não ficou claro para você. Digamos que na hora do exercício, por conta de um desvio postural, e você nem percebe no dia a dia, mas na hora de fazer exercício, você pode fazer exercício assim, ó, um pouquinho para cá, ou muito, mas às vezes é um pouquinho só, e ninguém percebe. Aí talvez você tenha que fazer isso aqui, ó. O profissional vai falar, não, traz um pouquinho para o outro lado, para você conseguir ficar no meio. Então tem uma série de detalhes importantíssimos. Então vamos lá. A complexidade existe, seja para escolher o exercício para você, e não só escolher, mas na execução, que é o que vocês acabaram de ver, tem os ajustes que são de acordo com você. Porque tem outra questão que é comum por aí. O profissional, o personal, ou o fisioterapeuta, geralmente, quando acaba realizando uma intervenção, vou falar, nesse caso, o que é mais comum acontecer dentro de uma academia com um personal, geralmente, mas não estou dizendo que deve ser assim, e isso não é para gerar demérito a esses profissionais. Mas, geralmente, quando você fala, olha, estou sentindo uma dorzinha fazendo isso, geralmente eles pegam, então bora passar por aqui, vamos desviar, não vamos fazer isso. Aí, deixa de fazer. Só que, volto a dizer, às vezes, o ideal não é se desviar. E não estou dizendo que é fazer esse exercício, mas é entender essa dor. Porque, afinal, o objetivo de você estar treinando, buscando saúde, é deixar de sentir dor. Deixar de sentir dor, ficar bem. Então a gente não pode falar, ignorar essa dor e pronto. E a mesma coisa, às vezes, acontece dentro de uma clínica de reabilitação. Às vezes, o plano que está sendo prescrito para você é um plano muito generalista. Você não chega, quem tem diabetes, chega lá na farmácia e fala, olha, me dê um remédio aí para diabetes. Me dê um remédio aí para hipertensão. Por quê? Tem vários remédios para diabetes, tem vários remédios para hipertensão. Qual é o seu? Se remédio você não pega qualquer um, porque exercício qualquer um pode ser o seu. Então vocês já estão começando a entender nesse canal aqui. Aquela história de, tem que se movimentar, o importante é se movimentar. Beleza, tem que se movimentar. Só que não é só se movimentar. É se movimentar de maneira específica. Essa é a questão mais importante. Então, a ideia do vídeo de hoje foi realmente explicar para vocês essa importância de fortalecer esse grupo muscular, tá certo? Essas musculaturas que estão aí na parte de trás do seu corpo, que na área da ciência a gente chama de região dorsal, mas aí vocês precisam saber de nada disso. Para que fique claro, porque é muito comum que eu vejo pessoas na academia treinando pra caramba abdômen, às vezes até em casa, mas não treinam essas musculaturas. E se perde o equilíbrio entre quem a força é um cabo de guerra. Quem está atrás for mais fraco do que quem está na frente, quem ganha é quem está na frente. A coluna fica assim. Se quem tiver atrás for muito mais forte que quem está na frente, a pessoa vai andar assim. Então, não é sobre isso, é encontrar um equilíbrio. E para encontrar o equilíbrio, volto a dizer, cada pessoa tem o seu, levando em consideração a sua história, suas questões anatômicas e sua vida pessoal. Então, quero aproveitar nesse finalzinho e dizer o seguinte: tem alguém que você conhece que precisa escutar o que eu acabei de falar? De preferência, pessoas acima dos 60 anos, tá? Já que esse canal é específico para pessoas acima dos 60 anos, pessoas idosas, tá certo? Então, se você acredita que essa informação é útil, que é importante, envia para ela, compartilha esse vídeo com ela, compartilha no grupo de amigos, compartilha no grupo da família. Esse vídeo ajuda bastante. Quanto mais a gente aumenta o nível de consciência das pessoas sobre esse assunto, isso faz com que as pessoas busquem da maneira certa.
tá? Para a gente evitar com que as pessoas busquem da maneira errada. Então, no mais é isso, compartilha, pode deixar nos comentários temas que vocês querem, pode contar, ó, Léo, minha vida é assim, assado, pode falar um vídeo sobre isso para explicar um pouquinho melhor, é interessante também contar os seus problemas, eu posso gravar um vídeo sobre alguma das problemáticas que você tem, mas de forma geral é esclarecer sobre exercício físico para pessoas acima dos 60 anos, né? E se possível, se você achar que agrega para você, se você não está inscrito no canal, se inscreva para você receber mais vídeos como esse. E a ideia é que a gente fique junto aí pelos próximos anos, com fé em Deus, eu agregando para você e você de alguma maneira melhorando sua saúde. E o melhor dia da sua vida. Valeu!